Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Começamos aí com a cura, porque para todo mal há cura, todo mal, né? Uma belíssima canção interpretada pelos nossos companheiros dos Cantareiros. Quem não conhece ainda o projeto Cantareiros, vale a pena conhecer as redes sociais, o site, o canal deles no YouTube, que é simplesmente maravilhoso, um projeto que leva alegria, inspiração, felicidade aos corações que precisam dessa alegria, dessa energia, né? Muito bom esse projeto Cantareiros. Vale muito a pena conhecer um pouquinho mais deles. E aí começamos então com essa lembrança para a gente, né, que todo mal tem uma cura, né? E eu acho que a doutrina espírita ela nos traz isso de uma forma muito clara, né? De como que sempre existirá uma solução para os males, que sempre existirá um depois, né? Um amanhecer, né? Um dia após. Então, que a gente possa confiar, acreditar, ter certeza que a cura de todos os males virá. E como disse o Velocínio nessa quinta-feira, lá na palestra dada na casa de Eurípides Barçanufo, existe uma belíssima vacina já disponível desde de muito tempo aí, criada e desenvolvida por um tal de JC, também conhecido como Jesus Cristo, né? Que é o fazer o bem ao próximo, né? O trabalho no bem é uma das melhores vacinas para todos os males, porque, segundo ele, não é quando a gente vai desencarnar que importa, e sim o como, em que condições nós estaremos quando desencarnarmos. Então, que a gente possa construir essa estrada com qualidade, né? E vamos sempre vibrando em nome dos nossos irmãos, daqueles que estão precisando de boas vibrações, de energia, de amor. E a gente vai passar a nossa... Hoje, quem vai direcionar os nossos pensamentos durante o nosso culto será o nosso querido companheiro César, que vai fazer a leitura e o comentário das mensagens. Então, para a gente poder aproveitar o nosso tempo, vamos direto. Bom dia, César. Vamos lá? Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo perfeitamente. Como a Viviane deve estar preparando um ótimo trabalho para amanhã, o dia que antecede o Dia das Mães, né? Vou aproveitar, né, e pedir que nós direcionemos nossos pensamentos, nossas vibrações para todos, vamos dizer assim, vamos chamar de PAN. Chamar PAN, o que é o PAN? O PAN são todos aqueles pais, né, por que uma razão ou outra, né, tiveram que ficar cuidando dos filhos na ausência das mães, principalmente daquela mãe que partiu para a pátria espiritual, né? Então, que nós possamos vibrar para que todos que estejam nessa condição tenham força, perseverança para cuidar e trabalhar e conseguir passar tudo de bom para os seus filhos. Bem, dito isso, vamos ler a nossa página inicial de hoje. A página inicial um trecho, né? Tomei a liberdade de pegar um trecho de uma mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco no encerramento da reunião do Conselho Federal Nacional na FEB. Isso foi lá em 12 de novembro de 2006. Eu achei muito pertinente a gente dar uma lida nisso, tá? Vamos ler lá. O Espiritismo chega à consciência terrestre para servir de ponte entre as diferentes ciências, iluminando-as com a fé racional, mas ao mesmo tempo oferecendo o contributo sublime da caridade fraternal em todas as formas como se possa expressar. Não vos esqueçais, portanto, nunca, em vosso ministério de libertação de consciências, da vivência do amor. Avançai no rumo do progresso, estendendo, porém, a mão generosa e o coração afável àquele que se encontra na retaguarda.
necessitado de carinho e de ensejo iluminativo. Dai-lhe o pão, mas também a luz, na verdade. Oferecei informação doutrinária para demonstrar-lhe quanto vos faz bem esse conhecimento, em face das transformações morais para melhor que vos impuseste, logrando os primeiros êxitos. Este é o grande momento da transição e todos enfrentaremos dificuldades. Vós outros, principalmente, em razão dos compromissos elevados, experimentareis as dores talvez mais acerbas no cerne da alma, por meio de traições inesperadas, de enfermidades não avisadas, de solidão. E sem nenhum apoio aos sentimentos masoquistas, agradecei a Deus a bênção do resgate, enquanto vossas mãos estiverem segurando a charrua e lavrando a terra dos corações para a incementação da verdade. Não desanimeis nunca. O instante mais perturbador da noite é também o instante que abre o leque de luz na direção da alvorada. Permanecem fiéis à proposta que herdaste do egrégio codificador do Espiritismo, sendo companheiros uns dos outros em nosso movimento espírita, preparando-vos para a lídima fraternidade no organismo social tumultuado da terra dos vossos dias. Jesus, meus filhos, inspira-nos, segue conosco. Embora pareça que a sociedade marcha para o caos, o grande nauta conduz com segurança a barca da terra e sabe que esses acidentes na lei do progresso não conseguem impedir o desenvolvimento intelecto-moral das suas criaturas. Iluminai as vossas consciências, portanto, e amai até sentirdes plenamente a presença do amor não amado. Que o Senhor de bênçãos continue abençoando-nos. São os votos que vos faz o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Não poderia ser diferente. Bezerra trazendo uma mensagem, né, uma mensagem para a gente, né, de não desanimes nunca. Né? A gente deu umas partes dessa mensagem lá de Bezerra, trazendo para a gente, parece que ele estaria falando, se tivéssemos recebido essa mensagem ontem, estaria tranquilamente, caberia nos dias de hoje tranquilamente, mas foi recebido em 2006. Né? Mas ele fala assim, o Espiritismo chega à consciência terrestre para servir de ponte entre as diferentes ciências, iluminando-as com fé racional. Fé racional, aquela fé sem fadatismo, né? A gente lembrando sempre daquela que nos traz o Espiritismo, dizendo que se acaso a ciência chegar a uma conclusão comprovada, né, negando os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que a gente fique com a ciência. Isso é um desafio, uma afirmativa muito forte. Né? Que a gente tenha fé raciocinada, né? Ela proposta pelo Espiritismo, em que a gente vai estudando e vai adquirindo mais conhecimento, sabendo que a gente não está dando um salto no escuro, né? Não estamos fazendo aquela coisa automaticamente, não estamos fazendo a coisa com certeza, né? E tomando como base os ensinamentos de Jesus. Né? Seguindo, ele fala assim, não vos esqueceis, portanto, nunca, em nosso Ministério de Libertação, de Consciência, da Vivência do Amor. Então, está trazendo a gente para que a gente continue buscando amar ao próximo, vendo e sentindo sempre o que Jesus falou, amais ao próximo como eu vos amei. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração, na nossa força de vontade, seguindo sempre em frente, progredindo. Abraçai no rumo do progresso, estendendo, porém, a mão generosa e o coração afável àquele que se encontra na retaguarda. Muitas das vezes, no nosso culto, a gente viu aqui falando sobre evangelização na nossa mocidade. Isso nós temos que engendrar nesse caminho e temos que reforçar esse ensinamento a esses jovens, não só esses jovens, nossos amigos em geral, a todos que nos buscam,
nós darmos aquela palavra de apoio, ainda mais nesse momento agora que nós estamos vivendo. Quantos irmãos nossos nos procuram e nós temos que estar com nossos ouvidos abertos para receber e escutá-los, e que nossa boca possa realmente passar uma palavra de conforto para todos. Dá-lhe o pão, mas também a luz da verdade, oferecer informação doutrinária para demonstrar quanto vos faz bem esse conhecimento, quanto nos faz bem esse momento de prece, de convívio diário, em que nós estudamos as palavras de Cristo, que está entre nós. Onde houver mais de 2 pessoas, em meu nome eu estarei presente. Então, ele é um convidado ilustre que está entre nós sempre. Não é? Este é o grande momento da transição e todos enfrentaremos dificuldades. Quantas dificuldades a gente vê. Então, nas nossas preces, a gente pede que a gente tenha força de vontade para ultrapassar, enfrentar os obstáculos dessa vida, aprendendo com esses obstáculos. Os obstáculos não foram colocados na nossa vida, as dificuldades não foram por acaso. Elas estão aí e elas servem para nós progredirmos sempre. Vós outros, principalmente em razão dos compromissos elevados, experimentareis as dores talvez mais acerbas, as dores mais amargas, no cerne da alma, no âmago da alma, no seu interior, por meio de traições inesperadas e enfermidades não avisadas. Hoje nós estamos vendo aí uma pandemia que nós temos que tirar proveito disso, não é mesmo? Ele continua falando assim: e sem nenhum apoio aos sentimentos masoquistas, agradecer a Deus a bênção do resgate. Então, a gente tem que chegar e fazer a nossa prece, o nosso coração, no fundo da nossa alma, e pedir não só por nós, mas por todos desse mundo, do nosso globo terrestre. Ele continua falando: enquanto vossas mãos estiverem segurando a charrua é aquele instrumento que a gente usa, coloca-se no... Foi utilizado logo no início, lá na Idade Média, o pessoal usava, hoje mesmo usam, utilizando, coloca sobre os cavalos, boi, parar a terra, né? E quando estiverem segurando a charrua, lavrando a terra dos corações, né? Na labuta, a gente, na nossa vida diária, conversando com nossos irmãos, passando uma palavra de apoio, esse é o trabalho incessante, né? Para a incementação da verdade, né? Incementação é você trabalhar com a semente, né? Distribuir a semente e para que você lá na frente você veja ela germinar, né? Florescer, dar frutos, etc. Não desanimeis nunca. Uma frase separadinha: não desanimeis nunca. Então, hoje, quantos irmãos nossos nós precisamos falar isso para eles? Não desanimeis nunca. Não só de companheiros espíritas, mas de outras religiões. Não desanimeis nunca. O instante mais perturbador da noite é também o instante que abre o leque de luz na direção da alvorada. Eu estou dizendo para a gente que é uma luz no fim do túnel. É como aquele enduro. Começa com aquele céu azul, mas você vai e passa por um túnel. Daqui a pouco vem a chuva, um terreno pedregoso, mas nós temos a certeza que o sol brilha lá na frente. Né? Que nós temos que ter essa certeza e continuar firme. Permanecei fiéis à proposta que herdaste do egrégio codificador do Espiritismo, sendo companheiros um dos outros no nosso movimento espírita, preparando-vos para a lídima fraternidade, lídima, autêntica fraternidade, no organismo social tumultuado da terra dos vossos dias. Jesus, meus filhos, inspira-nos e segue conosco. Está sempre entre nós. Embora pareça que a sociedade marcha para o caos, o grande nauta conduz com segurança a barca da terra. O grande nauta é o navegador, né? Então, Jesus está no comando. Então, temos fé, temos que ter fé. E sabe que esses acidentes na lei do progresso não conseguem impedir o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas. Então, nós vemos que nosso desenvolvimento está a todo vapor. Temos que ter fé. Iluminai as vossas consciências, portanto, e amai até sentidos plenamente a presença do amor no amado. Que o Senhor de bênçãos continue abençoando-os
São os votos que vos faço, servidor humílimo. Bezerra falando em servidor humílimo. Humílimo é aquela pessoa muito humilde. Bezerra falando para nós. Que nós possamos, um dia, possamos dizer isso também. Nós, servidores humílimos, né? Muito humildes, né? Dizendo isso, vamos passar para... Eu vou ser egoísta hoje, né? Vou passar para... Eu estava folheando nos livros e encontrei uma prece, acho que muitos de vocês já devem conhecer, a prece de Caritas. Caritas significa caridade, né? E Caritas também é uma organização humanitária ligada à Igreja Católica, né? Espalhada pelo mundo, né? E essa prece, segundo alguns estudos, alguns textos, né? Ela foi psicografada em Bordeaux, na França, lá, eu creio em 1873, no Natal, acho que de 1873, lá através de uma médium, Margaret Krios, se não me engano. Então, vamos passar para a nossa prece, vamos pensar em Jesus, depois eu abro a palavra para comentários. Vamos pensar em Jesus nessa manhã tão linda, pensar naquele semblante carinhoso de Jesus, dizendo essa prece com todo o nosso coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Abrir a palavra para as pessoas, nossos companheiros, que quiserem comentar, por favor. Nossa página. Samia está com a mãozinha levantada. Bom dia a todos. Cezinha sempre vem abrilhantar nossos estudos com uma leitura, né? Então hoje eu vou me atrever. Peguei aqui o Minuto de Sabedoria, abri aleatoriamente, como eu sempre gosto, e vou ler aqui para vocês a página que caiu. É a 127 a mensagem. Tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima.
Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado, da perfeição com que o executar dependerá a sua oportunidade para receber uma incumbência maior. E aí, né, vem a linkar com essa parte que ele estava falando do trabalho do bem, da caridade, da palestra do Velocino, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. A gente, eu li esses dias também que Joana costumava orientar que a gente precisa separar os objetivos menores dos objetivos maiores, porque aí as nossas atividades ficam um pouco mais fáceis, né? A gente não se perde. Então, eu acho que é por aí. É isso que a gente deve fazer. Um abraço. Obrigado, Sâmia. Temos a Elô. Bom dia, Elô. Oi, querido. Bom dia a todos. Bom dia, Cezão. Todo mundo chama de Cezinha, chama de Cezão. Pois é, à medida que eu fui ouvindo a mensagem, né, falando a respeito dessa nossa responsabilidade junto aos nossos irmãos, quando falou a respeito de todas as ciências, eu fiquei pensando, eu falei, gente, a ciência que veio na minha cabeça na hora não foi a ciência biológica, a ciência que está pesquisando, mas foi, eu não quero assim incitar, mas assim, foi a ciência política. E eu fiquei pensando assim, o quanto tem me doído ver tantos irmãos, tantos companheiros que eu amo muito, se perdendo na revolta política, se perdendo nas ofensas, companheiros que estudam comigo e que estudam comigo, que eu digo, é que estudam espiritismo, tá? Que a gente da casa, com tanta revolta no coração. E aí eu fico, meu Deus, qual é o meu papel? O meu papel nesse momento é fingir que não estou vendo nada disso e deixar para lá? É dar uma palavra carinhosa, amiga, e que acalma o coração e que traz para essa visão de estudar, de pesquisar, de procurar saber, de apaziguar. E eu tenho percebido assim que eu tenho estado comigo numa luta muito grande, porque quando a gente fala da caridade, que é dar um prato de comida, que é dar uma cesta básica, que é dar um apoio, um colo, um ombro para chorar e ler uma página do Evangelho, fazer uma prece, é algo que a gente vem treinando, né? Mas quando mexe no lado nosso, que também é o nosso lado mais assim revoltado às vezes, agressivo às vezes, deixa a gente um pouco desequilibrado, né? Mas vem ao mesmo tempo o desejo de cuidar dos irmãos, né? E só Bezerra me ajuda. Porque ou eu vou virar as costas, ou eu vou precisar de muita ajuda para continuar tentando, né, trazer carinho para esses corações que estão tão desnorteados diante das situações que estão ocorrendo. Não estão conseguindo encontrar o equilíbrio. É isso. Obrigado, Elô. Temos o Juver e depois a Juju. Opa. Olha só, o que a Elô falou aí é pertinente, né? A gente queria estar lá na Casa Espírita trabalhando. Inclusive, o Carlos mandou agora no chat que ele está lá no salão. Aliás, eu não sei o que ele está fazendo lá, porque o escritório dele é lá embaixo. Eu não sei o que ele está fazendo lá em cima. Depois, por favor, vai para casa, tá, Carlos? Vai para casa. Então, casa vazia, aquela dor no continente, todos nós vamos vencer essa dificuldade e vamos retornar para as nossas atividades. Mas o momento é muito, muito forte para a gente, né? De ficar afastado da nossa casa, que é o nosso segundo lar. E a segunda observação é para o Cezinha, né? Cezinha falou aí do pai, né? A mistura de pai com mãe. Mas, o Cezinha, na boa aqui, viu?
A Ana Letícia fez o trabalho mais duro aí, viu? Ela fez o trabalho mais pesado, hein? Você só está no ajuste fino, viu? Você só está aí no ajuste fino. Então, o trabalho mais forte ela já fez. Mas cabe a você agora também dar essa continuidade aí, tá bem, meu irmão? Para você também amanhã um abração. Felicidades aí, cara. Juju. Bom dia a todos. Obrigada, César, pelas palavras, né, de trazer nessa manhã de sábado. É sempre muito emocionante, né, quando a gente para refletir, orientados pelas palavras do nosso querido irmão, porque ele faz um exercício de amor a todos nós. E aí, aproveitando também a deixa da Elô, eu fico também refletindo o quanto, meu Deus, nós somos ainda resistentes, né, nessa transformação amorosa, porque determinados pontos, né, determinadas situações, a gente já consegue desviar o pensamento, já consegue retribuir um pensamento, uma atitude mais amorosa, mas eu fico refletindo em quantas situações me pega e eu, ao invés de aproveitar para fazer o bom exercício, acabo potencializando aqueles ecos que eu insistidamente, né, busco eliminar em mim. Então, que a gente possa ter caridade conosco, não no sentido de aceitar, mas no sentido de insistir nesse processo de transformação, porque isso também faz com que a gente não desista de arar esse coração duro que a gente ainda traz. Tá bom? Obrigada por nos lembrar disso. Obrigado, Juju. O Pedro estava com a mão levantada. Pedro desistiu? Alô, oi, tudo Opa, bem? tá aí. Bom dia, Pedro. Tudo bem? É que eu tinha desligado, eu só vou fazer um complemento, acho a página, até pedi ao César aí o nome, né, porque eu cheguei errado, do Bezerra, e a prece de Caitas muito importante nesse momento para a gente refletir, e a bênção do estudo da doutrina, né, levado a todos aqueles que que são caminhantes como nós e nos perguntam do porquê dos momentos, né, desse nascer e renascer, amar e progredir, levar essa mensagem para aqueles que abrem o coração, porque não só nesse momento, mas em todas as grandes crises, para evitar os estados de depressão individual ou coletiva, ou até entender a diversidade da vida, nós sabemos que a bênção da reencarnação e da evolução, que infelizmente ainda sofre um controle social muito forte da própria ciência, sempre sofreu, mas em breve, como disse Kardec, não será a doutrina espírita, mas as verdades que ela traz como consolador prometido, que estarão aí no terceiro milênio pacificadas, não importa o nome, é só isso. Grande Pedro, obrigado. E aí, César? Vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso culto, né? Dizendo para vocês que essa mensagem de Bezerra, ela é maior, né? Ela está lá no Vivências do Amor, o título, né? Mas ela está no Reformador de número 2133. Depois eu posso publicar lá no nosso grupo, né? Quem quiser ver na íntegra essa mensagem de Bezerra. Os companheiros que estão aí, que estavam aguardando ver a Viviane fazendo o culto de hoje, né? Nós fizemos uma troca. Eu estava amanhã, ela estava hoje. Nós fizemos uma troca, que ela preferiu fazer um trabalho muito mais elaborado, que ela vai trazer amanhã para a gente. Então, aqui, vamos para a nossa página principal, né? Que é um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, lá no item 10.
É um pedacinho lá que eu até que, depois que eu li bem, eu falei assim, acho que o Ítalo já trouxe alguma coisa, esse trecho mesmo para a gente um outro dia, mas vamos, já que caiu, vamos lê-lo novamente, né? Diz assim, crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho, revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouviste, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Aí a gente imagina, né, lendo um texto desse, né, ele cita lá, há 100 anos, né, você melhorou muito, né? Aí a gente vê lá 1864, joga lá para trás, lá eles estão escrevendo, Kardec preparando há 100 anos atrás. Hoje a gente passamos, colocando para frente, né? Mais de 100 anos depois, a gente olha assim e vai assim, caramba, esse texto está muito atual. Quantos companheiros nossos olham para a gente e falam assim, olha, eu não entendia esse trecho, agora eu comecei a entender aquele trecho. A gente olha, vê o livro dos Médiuns, olha um trecho da Gênesis, lá está escrito lá, vocês ainda não estão preparados para ter esse conhecimento. Há quanto tempo já se passou? É uma verdade. Nós estamos aí estudando sempre, lendo o Evangelho praticamente diariamente, ainda temos dúvida, né? Nós, eu estou falando nós ainda, né? Mas quantos irmãos nossos têm muito mais dúvidas que a gente, ainda vão demorar muito mais tempo para ter essa compreensão, não é mesmo? E a gente tem que dar graças a Deus por a gente já ter esse pouquinho, né? Um pouquinho que a gente tem. Lá que o Bezerra falou, lá um trechozinho que eu falei assim, poxa, interessante lá no final, que ele fala lá no meio logrando os primeiros êxitos, né? Nós estamos na doutrina, ainda estamos logrando os primeiros êxitos, nosso conhecimento, nosso aprendizado na doutrina espírita, né? Não só na doutrina espírita, mas nós vemos aí, eu vejo outras religiões, né? No caminho certo, caminho reto, né? Cada um a seu tempo, né? Nós vimos, eu peguei esse trecho aqui, estava vendo que realmente nós estamos caminhando sempre. E o progresso está aí junto conosco para a gente progredir sempre, né? Dito isso, nós vamos lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, que ela diz assim, ó, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A resposta é: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ela tem uma pergunta, ainda tem mais alguma trecho, mas fiquei só nisso aqui. Olha o momento em que nós estamos passando hoje, né? E temos certeza que haverá uma transformação muito grande. Com certeza haverá uma transformação muito grande. Eu mesmo, falando de experiência própria, eu nunca li tanto o Evangelho como estou vendo hoje. Quantos livros já li, né? Folheei nesses dias de quarentena. Então, você vai em conhecimento, vai aflorando, vai começando, com certeza nós vamos sair pessoas melhores. E nós temos que aproveitar esse momento e seguir em frente, não esquecendo o nosso companheiro de jornada, como está da retaguarda, do nosso lado.
como diz a nossa página inicial. Eu separei um trecho aqui de um livro muito bom, Depois da Morte, Leon Denis. Livro lá que inspirou muito bem Eurípides Barçanufo, né? Lá no finalzinho, ele diz para a gente assim, ó, lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esborroam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquistas por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Ele está falando sobre a sabedoria e a virtude, né? A gente vai lá do livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala sobre a virtude. No item 8, ele fala assim, ó, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Que nós possamos utilizar nossa sabedoria, nossa virtuosidade com humildade. Assim como disse Bezerra lá, nós possamos ser muito humildes, o mínimo. Passar palavras para comentários de todos, por favor. Marconi e depois Alexandra. Bom dia a todos. O Cezinha sempre muito esclarecedor, né? E muito embasado, consegue pensar aqueles trechos de vários locais, sempre muito pertinentes. E eu lembrei de um trecho do Livro dos Espíritos, que ele fala que nós somos como se a nossa vida, né? E aí ele fala de vida verdadeira, vida do Espírito, é como se nós estivéssemos no alto de um morro, e aí a gente enxerga outro morro, para onde a gente vai. Só que entre esse morro, esse topo desse morro e o outro topo do outro morro que a gente desce, né, para passar por baixo entre um morro e outro. E no que a gente desce, a neblina, uma certa cegueira, e há uma dificuldade de enxergar. E ele narra que esse entre um morro e outro é a nossa encarnação, né? É o momento que nós estamos encarnados. Então, quer dizer, essa lucidez toda que o Cezinha narra nesse trecho é sinal que nós, de alguma forma, nós estamos como se a gente tivesse aquele periscópio, que é aquele do submarino, que ele levanta e consegue enxergar, né, acima no caso do submarino, acima do mar, né, e é como se a gente conseguisse enxergar um pouco acima desse nevoeiro, que é o que o Espiritismo nos mostra, né, nos dá uma condição da gente enxergar um pouco mais além, como espíritos. Então, se a gente está conseguindo ter esses flashes de lucidez, né, na encarnação, que nós possamos aproveitar, e o que é importante, nesses tempos, possamos dividir com o outro, né? Espalhar a nossa luz, que nós não temos ideia de como cada evangelho, cada prece está sendo potencializada nesses dias de hoje, né? É isso aí. Obrigado, Marconi. Vamos com Alexandra. O Carlos também depois vai querer falar, Carlos? Esse dedinho é para falar? Então, beleza. Então, depois da Elô, é o Carlos. Em relação ao que o César falou, né,
de que nesse período que nós estamos passando e que nós não seremos os mesmos, tem um fato muito curioso que eu estava conversando com uma amiga minha. A gente, às vezes, tem essa atitude, ai, por que que eu estou por isso? Ai, mas... a gente acaba fazendo reclamações e questionamentos, só que a gente esquece que nós escolhemos estar aqui nesse momento, né? Como seres encarnados, como a gente sabe, nada acontece por acaso. Nós escolhemos estar nesse momento. E nós escolhemos por um motivo, porque nós sabíamos que isso faria parte da nossa evolução como espírito, para que a gente pudesse melhorar como espírito. E aí a gente começa a perceber, como César mesmo disse, que a gente está mais em comunhão, né? A gente não tinha essa oportunidade de estar 2 vezes ao dia tendo esse culto. Apesar do culto acontecer na casa, nós não tínhamos o tempo necessário para uma leitura, para essa comunhão com os demais. Só que a gente não pode esquecer que nós escolhemos isso. E por que que nós escolhemos isso? A gente escolheu porque seria um momento de reflexão nossa para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, assim, que a gente possa realmente aproveitar esse tempo, dar aquela desacelerada, né? Manda mensagem para aquele amigo que você sabe que, de repente, está mais precisado porque está sozinho em casa na quarentena e não está podendo ver os amigos no centro, os familiares. Dá aquela desacelerada para ler aquilo que você gosta, aquilo que você, às vezes, diz, eu não tenho tempo, mas agora você tem. E que a gente tenha, como Emmanuel falou uma vez para Chico, que ele se desesperou, né, numa viagem de avião, que ele ia morrer e começou a dar chilique e tal, e Emmanuel falou para ele, se vais morrer, que morra com dignidade. Então, que a gente também possa ter isso, que a gente passe agora com dignidade, mas que a gente também não feche os olhos para as coisas que estão acontecendo, né? Pelos devaneios de muitas pessoas, a falta de caridade de outros, e que a gente possa ser firme e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance na questão material. E o que não estiver ao nosso alcance, que a gente eleve um pensamento positivo, que a gente eleve uma prece em função daqueles. Às vezes a gente não pode ajudar de maneira material, de maneira presencial, mas a gente pode ajudar com a prece. Talvez a prece seja a arma mais importante que a gente tem em ajudar o outro. E, por vezes, a gente fica muito preocupado em mostrar, né, de uma maneira muito concreta, de fazer pelo outro de uma maneira muito concreta. Eu tenho que ir para o centro porque eu tenho que fazer. Não, às vezes a sua prece, no seu cantinho ali, está ajudando muito mais aquela pessoa. Então, que a gente possa ter isso, ajudar com as armas que a gente tem nesse momento. Né? Que a gente não veja assim, eu não vou mais, eu não tenho como ajudar, eu não estou mais no centro, eu não tenho mais como ajudar. Tem. Deus sempre mostra um caminho para a gente poder ajudar. É isso. Obrigado. Elô, bom dia. Elô, já dei bom dia, só. Bom dia de novo. Bom dia nunca é demais, né? Bom dia de novo, dia Elô. nunca é demais. Bom dia, bom dia, bom dia. Igual quando a Juju entrou, eu estava cantando bom dia, bom dia, bom dia. Eu queria agradecer muito, porque as dúvidas e os meus conflitos pessoais, né, foram muito respondidos. E eu amei, sabe? Aí eu fui anotando, né? Amar para ser desamado. Uma das coisas que eu mais repito, que Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente nunca pode tirar essa partezinha, que eu acho que é a parte mais importante, porque amar ao próximo a gente ama de um monte de jeito aí que a gente acha que é bom. Quando a gente começa a amar a gente mesmo, a gente começa a ver que amar não é uma coisa assim tão simples, é bastante complexa, e que a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, e aí com isso a gente vai começando a amar o outro de uma forma muito mais ampla. Né? Aí outra coisa que eu ouvi que também veio para mim foi cada um no seu tempo. E às vezes eu esqueço disso. A ânsia de querer ajudar, a ânsia de querer ver o outro melhor, acabo muitas vezes atropelando o tempo do outro, né?
Me veio uma outra coisa também que diz respeito ao papel da mãe, ou de quem representa esse papel, né? Essa responsabilidade, né? Que é o repetir, repetir, repetir amorosamente, porque se a gente ama essa pessoa, a gente quer ver essa pessoa bem e a gente continua repetindo, né? E um dia ela vai receber, que aí entra a parte quando da mensagem, quando diz que daqui a 100 anos, né? A gente já, há 100 anos atrás a gente era tão diferente, e hoje, 100 anos depois, a gente consegue compreender algumas coisas que há 100 anos atrás nós tínhamos muita dificuldade de compreender. Então, eu fiquei pensando que eu preciso realmente treinar muito a minha paciência, a minha tranquilidade, porque se realmente eu quero ajudar alguns irmãos, eu preciso ter esse cuidado em mim para poder ajudar ao outro sem ferir o outro, sem atropelar o outro, sem magoar o outro. Sabedoria e virtude. Vou decorar isso tudo, tá, gente? Obrigada mesmo. Todos nós. Alô, Jaque. Eu só vou perguntar se eu posso fazer a prece final. Você já não só pode como deve, já fica aí já fica aí segurando já o microfone, que eu só vou, enquanto você prepara o Ítalo... desculpa, olha só, rapaz, que eu querendo perder meu emprego, o chefe pediu para falar já tem um tempão e eu já não deixando o chefe falar, vou perder meu trabalho na empresa de Eurípides, não pode. Fala, Carlos. Perde não, porque o pregador é Eurípides. Eu sou péssimo encarregado. Mas foi o que a Alexandra falou. Nós pedimos para estarmos aqui nesse instante. E há uns tempos atrás, não agora, porque a gente vem há muito tempo com dificuldades do planeta, né? Dificuldades de relacionamento, de entendimento. E uma vez um amigo meu aqui da casa falou: cara, é tão difícil. Eu falei, você tem que agradecer. Isso já tem uns 10 anos, eu falei para ele. Que nós não tivemos uma guerra nuclear. Que todos nós viemos preparados para uma guerra nuclear. Né? A gente vivia na nossa mocidade, nos anos 80, 70, você viu aquele medo terrível. Mas nossos espíritos foram preparados para isso. Né? E fortalecidos, porque seria 10 mil vezes pior do que nós estamos passando agora. Isso aí, para nós, é um cisco perante o que seria uma situação de guerra nuclear. O Brasil seria afetado diretamente, mas, né, seria uma coisa terrível. E nós estamos aqui, fortalecidos, unidos. Realmente, como você já falou, nunca se deu tanto evangelho, nunca se fez tanta prece, nunca todas as religiões fizeram tanta prece. Isso ajudou no planeta. É óbvio que nós vamos sair daqui melhor, mas ainda temos dificuldades, porque o homem não vai mudar de uma hora para outra. A gente não vai dar salto para a santidade de uma hora para outra. Né? Mas a gente vai ter consciência que nós precisamos fazer algo mais do que nós já fazemos. Né? Eu ontem estava assistindo um videozinho do curso de evangelização lá de São Paulo, que eu participei, e recebi um vídeo, né? Contra de Paulo, aquela firmeza dele ali, interessante. Eu vou contar para as crianças, quando a gente retornar, eu vou contar para as crianças. Aliás, eu vou até usar no culto que eu vou fazer, eu vou usar aquele videozinho lá. É muito educativo. Mas a firmeza dele, né, em seguir adiante com a bandeira de Jesus ali. Ele falou, não, o Marcos vai para a casa dele e eu vou continuar. Ele, Barnabé. E foi fazer o trabalho dele. E a gente tem que ser dessa maneira. Ser firme, confiante, apesar das dores, das dificuldades íntimas de cada um de nós, as nossas dores morais, né? Me dói no coração, mas você tem que estar no trabalho. Eu queria estar em casa hoje. E estou aqui na área de Eurípides fazendo um trabalho que tem que ser feito. Mas a gente tem que fazer. Nós fomos preparados para isso. Ô Lúcio, grande Lúcio. Diga, César. Eu acho que a aniversariante de Ju queria falar alguma coisa, hein? Eu acho que não. Ela não levantou a mão, a aniversariante está com a mão... Não? Não, a aniversariante... Vocês estão assistindo muito Alice no País das Maravilhas, né? Que comemora
o aniversário e todos os outros dias ela comemora os desaniversários, né? Alice no País das Maravilhas. E aí o nosso amigo Ítalo, ele esteve aqui, ele está em um outro estudo, mas ele pediu para a gente poder fazer a divulgação do evento que vai acontecer daqui a pouquinho, às 11 horas, né? Sentimento de Sábado, nossa reunião virtual com muita arte e sentimento, que vai ser com a Júlia Ferreira, lá da Casa de Eurípides, né? Que vai estar lá, a famosa Julinha, que vai estar lá na reunião, que eu vou colocar o link agora aqui, ó, tá o link aí no nosso chat, né? Então, quem quiser aproveitar e conhecer também essa reunião, poder participar dessa reunião na Casa Espírita Sentimento, vai ser também muito bacana, vai ser uma ótima oportunidade aí de estar inteirado, participando, também mantendo essa vibração um pouquinho mais, já às 11 horas, e assim a gente vai, de evento em evento, a gente vai às 18 horas, e depois tem às 8 horas o Cefac, e assim a gente vai, todo mundo vai somando pouquinho, e a gente vai passando um dia maravilhoso na presença dessa espiritualidade deliciosa que nos dá essa oportunidade. Então, vamos lá. Jaque, por favor, faça as honras. Oi. Eu estava fazendo um estudo sobre a lei de amor e no final desse estudo tem uma prece que eu vou pegar emprestado, né, da Adriana Barreiros, que foi a palestrante. E eu acho que é bem pertinente ao momento e ao estudo que foi feito hoje, maravilhoso pelo César. Ela fala assim: ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente, sem cortar, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje e agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jaque. Alô, Marcone. Marcone. Vamos lá. Bom dia, de novo, parabéns a Ju aí. Eu falo certo. Saber que um só brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar, é uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar, e sofrer sorrindo sem temor.
pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar, é uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Bom dia, bom dia, Aline. Chegou mais um espírito evoluído aí. Excelente dia para todos nós. Temos aí vários eventos maravilhosos e o nosso culto retorna às 18 horas, se Deus quiser, com muita alegria, muita paz no coração de todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.